Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero trazer aqui a nova versão do Blom BL05S. Tinha saído já há alguns meses o BL05, agora saiu o BL05S. Tem algumas coisas legais, porém tem uma coisinha que me incomoda. Então a gente vai falar sobre isso hoje. Vamos lá? Seja bem-vindo a mais um novo vídeo. Meu nome é Thiago Oliveira. E eu quero pedir para você, se você não é inscrito ainda no canal, por favor se inscreva aqui para a gente poder seguir aumentando os nossos números, aumentando a nossa comunidade e também através disso a gente consegue um pouco mais de recursos para poder trazer mais fones novos aqui. Então eu conto contigo, se você não é inscrito, por favor, clique aqui embaixo e se inscreva, que isso vai me ajudar bastante. E também, por favor, deixa um curtir aqui, aí o YouTube entende que é um vídeo legal e vai recomendar para mais pessoas que têm os mesmos gostos referente a fones. Eu já tenho até programado um sorteio aqui para o canal, porém, ainda não, né? A gente precisa poder aumentar um pouquinho mais os números de inscritos, aí sim a gente vai conseguir. Então, por favor, compartilhe com seus amigos aí, quem sabe a gente possa crescer rápido e ter esse sorteio em breve. Vamos lá, quanto ao fone. A gente sabe que hoje em dia a Blom BL03 ela é referência para os fones da família, né? O Blom BL01 que saiu agora há pouco, o 05, o 05S e também o T3. Porque foi o primeiro fone dela que teve um boom no mercado e tem muitas coisas legais e através desse fone a gente acaba tendo referência contra os novos. E não é diferente quanto esse aqui. Antes de seguir aqui eu queria fazer um pedido para vocês deixar no comentário para mim aqui. Se vocês ouvem músicas com celular, com computador, com DAC, com DAP ou com qualquer outro tipo de coisa, deixa aqui nos comentários, porque também é o momento de eu fazer essas revisões. Eu vou entendendo o que o público acaba ouvindo e também tendo uma revisão baseada nisso, ok? Primeiramente, quanto à construção, ele é um fone muito bem construído, ele é inteiro de metal e depois ele tem essa outra parte aqui na frente, que não sei se vai focar bem, mas que diz que, segundo as informações, é de ouro 24 quilates. Ou seja, não é ouro puro, né? É uma chapa de ouro. Essa parte dourada aqui ele dá um destaque. Esse modelo em si, o BL05S, ele saiu apenas com essa cor verde aqui. Muita gente não gosta desse tipo de cor, mas assim, é algo que meio que está na moda hoje em dia. Então, esse verde, rosa, o Lake Blue, né? O azul lagoa, essas cores assim tá um pouco na moda e eu creio que foi isso que eles quiseram trazer. Até combina aqui com o meu baixo. Esse Precision, vamos ver, é um pouco diferente, né? Esse aqui é verde, esse aqui é azul, mas tem uma cor um pouco parecida. Quanto ao unboxing, eu até nem fiz porque é basicamente o mesmo, a mesma caixa do BL03. Aqui vem os fones aqui e depois aqui dentro dessa caixinha vem o cabo, as pontas e também vem essa sacolinha aqui que é um pano de estopa que é bem fajuta. Mas, assim, se você não tem nada, acaba meio que ajudando, principalmente do pó. Eu acho meio estranho, pra gente que é meio estranho esse tipo de material, parece que é um material antigo, mas eu tive na Índia, alguns tempos atrás, e eles usavam esse tipo de material aqui no supermercado. Em vez de ser sacola de plástico, eram sacolas desse material aqui. Então é algo um pouco mais recorrente esse tipo de material para eles lá. Ele vem com dois tipos de pontas, eu até coloquei aqui. Essa ponta aqui, vamos lá. Essa aqui você pode ver que ela é um pouquinho maior, né? Deixa eu colocar aqui na minha testa, que dá um contraste. E esse aqui ele é um pouquinho redonda e um pouquinho mais curta. Usando essas pontas aqui, que não é ideal, eu acabo me identificando um pouquinho com essa daqui, né? Que ela é um pouquinho maior, né? Um pouquinho mais longa, porque ela acaba entrando um pouco melhor no ouvido. Essa aqui eu acabei não gostando muito. Porém, eu aqui até deixei na apresentação esse daqui, porque ele tem um probleminha para usar os memory phones e a gente já vai chegar neles lá. Primeiro vamos com as coisas boas. Quanto aos cabos, são aqueles mesmos cabos de sempre, que eu tenho aqui o BL01, que eu já fiz vídeo dele na semana passada, a gente pode ver que é o mesmo cabo, né? E aqui também, ele está aqui por trás, mas você pode ver que são os mesmos cabos. Se você tiver condição de trocar por um cabo, sei lá, um cabo New ou cabo o Triple Win, seria ideal, porque assim, quanto à sonoridade, eu não quero entrar nesse mérito se tem diferença ou não. A diferença é mínima, ok? Porém, a sensação é totalmente diferente.
Quando você pega um cabo que você sente com maior qualidade, no seu cérebro parece que ele vai soar melhor, independentemente se vai soar ou não. Então a gente, ao pegar ele, a gente se sente com ele um pouco mais cômodo ao momento de você estar usando com esses cabos. Esse aqui parece que qualquer puxada que você vai fazer aqui, ele vai arrebentar. Então sempre, se você puder trocar esses cabos aqui, seria ideal. Pegando esse cabo aqui, que é ele tá sem o fone aqui, que na verdade é do Urban Phone que eu tenho, que esse aqui é um cabo da Triple Win. E esse aqui lá já tem as pontas MMCX, só que quando você pega um cabo desse aqui, depois você pega um cabo desse aqui, você sente o material um pouco diferente. Então quando você coloca ele, você sente muito mais cômodo e muito mais confiável que isso aqui. Sabe aqueles goleiros que acabam tendo vários frangos? E aí toda vez que os caras chutam a bola, parece que ele não vai pegar, que você meio que perde a confiança com eles. É basicamente esse cabo. Por exemplo, é um goleiro muito bom, mas fica aquele medo, você, puxa, vai passar, vai passar. E é o que acontece com esses cabos aqui. Então se você puder trocar, e também quanto às pontas, ele vai te ajudar muito no isolamento. O isolamento desse aqui é fraquíssimo, dessas pontas aqui. Então investe nisso, R$5 em pontas, um cabo, você vai pagar aí uns 30, 40 reais, mas vale muito a pena, você vai ter um fone show de bola. Quanto à sonoridade, vamos lá. Aqui ele tem uma certa diferença, um certo refinamento quanto ao BL03. Ele foi muito bem trabalhado, até saiu o BL05, que ficou aí no ar, que ficou bastante complicado porque ele veio praticamente sem nada de grave, e o BL03 tinha muito grave. Então foi algo que eles corrigiram aqui. O sound stage dele é um sound stage bastante amplo, ele não é gigante, né? Ele é um pouco até menor que o BL03, mas isso também a gente tem que entender sempre. Sound stage e médio são algo que eles meio que não se complementam. Um fone que ele tem muito médio, ele vai fazer ter a sonoridade ela um pouco mais adiantado, né? Muito mais próximo ao seu ouvido, e isso te corta um pouco essa sensação de ambiência. Então sempre tenha em mente isso. E os fones que sempre vai ter sonoridade em V, provavelmente, nem sempre, ok? Isso não é uma regra, você vai ter esse sound stage um pouco mais amplo. Essa é a questão de sonoridade, é a questão de volume de frequência que dá essa sensação para você, ok? Porque não existe um 3D, 4D, 7, 8D em fones em linhas, porque é apenas uma entrada aqui e uma entrada aqui, então não tem como simular. Quando você tem um som externo, aí sim você tem duas caixas lá, duas aqui, outra aqui, então você consegue ter essa sonoridade que fala, né, 7D, 5D. No caso aqui, ele apenas vai jogando aí quanto às frequências. A imagem dele é muito boa, ela é bem decente. Até eu estava assistindo agora aqui um pouquinho antes de fazer o vídeo, eu estava assistindo um vídeo de um review, não me lembro até de que fone era, desses fones com nome bem difícil, e até a pessoa estava gravando com uma câmera aqui na frente dela, né? Tipo, então, como se estivesse gravando aqui para lá. Então ele se mexia aqui e provavelmente, não sei se era a câmera ou era celular, em que provavelmente seja celular, que tem os dois microfones aqui, ele vai captando, então ele acaba captando RL. Então conforme ele se mexia aqui, você sentia a alteração de volume, né, em cada lado aqui, e até é algo que me incomodava, mas assim, por causa da gravação e não em si pela questão do fone de ouvido. Então ele vai te mostrando essa imagem, não posso dizer se ela é exata, mas ela, assim, ela tem bastante precisão quanto a isso. Quanto aos graves, começando lá para as frequências bem menores. No caso do subgrave, ele tem uma extensão lá de subgrave, você consegue ouvir, só que ele não tem volume tão alto. Então você nota que ele está ali dentro da música, você sente que ele está ali, mas ele não te dá muita pressão, ele é um pouco menor que o BL03. Mesma coisa com a frequência grave, né? A frequência grave em geral. Ele está presente ali e ele também está um pouco refinado nas frequências de kick, para a gente ter uma referência, né? Como se fosse os kick da bateria. Ele não é tão forte nessa questão. E também é uma característica dos fones hi-fi. Esses fones já de um pouco mais alta gama, ele tem essa característica um pouco mais refinada. Ele tem esse refinamento que às vezes muitas pessoas acabam não gostando, mas ele é um pouco mais refinado nisso.
Quanto aos médios, ele está bem presente, uns médios bastante legais, você consegue ouvir bem, ele é muito parecido ao BL-03, na questão dos médios assim, eles são bem parecidos. E nas frequências agudas, aí sim a gente tem a diferença aqui que ele está um pouco mais alto e isso te dá um pouco mais de brilho. Quanto aos agudos, ele tem ali bastante informação dos 10, entre os 10 e os 15K, que são apenas aqueles detalhezinhos, né? O que as pessoas falam, né? O brilho da música, ele tem bem presente ali, ele entrega, mas assim, ele não entrega de uma maneira muito forte. Então você pode subir bastante o volume, que essas frequências elas não vão acabar te incomodando. E antes da conclusão, eu queria falar algo que aconteceu comigo aqui. Até eu vou deixar aqui um videozinho para vocês, uma foto na realidade, e ver se eu consigo mostrar aqui para vocês também. Você pode ver que ele parece uma chaleirinha, que ele é totalmente reto aqui, e aí ele tem essa ponta que sobe aqui basicamente a uns 45 graus. Só que aí esse aqui é o problema, porque a maioria dos fones ele é um pouco mais para cima aqui, não a 90 graus, mas um pouco mais indicado. Por quê? O nosso ouvido, ele tem uma entrada, né, que ele entra, mas depois ele acaba virando. E o que acontece nesse fone é o seguinte, para mim aconteceu isso principalmente no lado direito, por isso que eu coloquei aqui. Ao momento quando eu coloco ele, eu sentia, os dois, né, com o memory phone, eu sentia menor volume. Falei, cara, mas por que está acontecendo aqui? Voltava a apertar, colocava de novo. E aí que eu fui entender. Porque quando você coloca no ouvido, ele acaba tocando muito na parte da frente aqui. Então ele acaba ficando assim, ó, no seu ouvido. Porque ele acaba tocando mais aqui do que aqui. Então, geralmente tem que apertar e entrar no seu ouvido mais ou menos assim. Só que no meu ouvido ele acaba, ou talvez em muitas pessoas, por ele ter essa muito alta aqui, ele acaba tocando isso aqui. Então ele faz isso aqui, então de um lado ele vai ter a passagem normal de som e na outra ele vai estar um pouquinho mais apertadinho aqui. Isso é o que aconteceu comigo. Então quando eu uso com memory phone, eu tenho que colocar ele, eu coloco ele no ouvido, aqui ele está praticamente reto. Então eu tenho que puxar ele um pouquinho mais aqui, para ele ficar um pouquinho mais torto, para que essa ponta que sai, né, aqui, essa ponta que fica mais ou menos assim, ficar um pouquinho mais assim para poder entrar na cavidade do ouvido. Então isso é o probleminha, eu acabei não gostando dele com memory phone. Quanto às demais coisas, ele é um fone super legal. Então, em conclusão geral das frequências, ele tem menos grave e mais detalhe nos agudos. Isso faz ele ser um fone um pouco mais de referência, né? É muito bom para quem usa fones in-ears para fazer o mix, né? Para quem está gravando principalmente, e que você não pode ter um exagero, porque o que acontece é o seguinte, por exemplo, você vai usar um fone que tem muito grave na hora de você fazer um mix, né? Na hora quando você está fazendo uma música. O que vai acontecer? Você vai ter aquela referência, então você vai deixar um grave legal conforme aquele fone de ouvido. Só que quando você for ouvir essa música em outra, desde outro fone ou desde outro lado, ele vai estar faltando, porque aquele fone, o que ele estava ouvindo, ele estava entregando muito. A mesma coisa com agudo. Então, sempre quando você usa fones, né, principalmente os fones para quem trabalha com áudio, eles são fones flat, né, porque ele precisa ter essa base para poder soar igual em todos os lugares, ok? Então, esse fone aqui, ele é muito legal para isso. Para mim, que sou músico e toco, eu não tive a oportunidade de usar ele ao vivo. Se eu conseguir, porque eu tenho programado para tocar esses dias, aí eu vou colocar nesse vídeo aqui. Senão, depois eu faço um vídeo à parte e falo sobre ele como monitor de ouvido no momento de tocar. Porque eu estava tocando aqui em casa, mas assim, é apenas uma referência. Quando você está ao vivo é totalmente diferente. Você tem voz do diretor, tem uma voz guia, tem o clique, tem infinidade de outras coisas que quando você está ouvindo uma música não tem. Então, por isso que nem todos os fones são legais para poder ser monitor de ouvido, porque lá você pega as coisas tudo muito mais cru. Aqui você tem a música masterizada, já tudo prontinho, vem tudo equalizado. Lá não, você tem meio caminho andado. Então, porque você está usando ele também como sua referência. Então, o seu instrumento vai estar mais alto na sua referência para você poder se ouvir melhor, né? Então, não é a mesma coisa o que você está ouvindo quanto a música. E como conclusão, ele sim é um fone mais definido, mais refinado que o BL-03, e isso é bom, mas
a gente sabe que não será um fone tão vendido quanto o BL03, porque o BL03 veio com esse grave que agradou todas as pessoas. E muitas das pessoas acabam gostando de bastante grave. Então isso faz que ele seja um ótimo fone, um fone já mais chegando ao high-end, mas não tenha o sucesso merecido. Comparando com o BL01 também, que eu trouxe a semana passada, ele é mais detalhado que o BL01, ok? O BL01 ele é muito cômodo, como eu falei no vídeo, mas aqui a gente tem um detalhe maior em todas as frequências, e isso é o legal. Ele serve para filme, serve para jogar, serve também para monitorar, como eu falei aqui, então é um fone bem legal aí, se você usa para tudo, ele vale muito a pena. Para fazer esporte, talvez não, ok? Ele é um fone de metal, apesar que ele é pintado, né? Mas ele tem até uma entrada de ar aqui no meio, então acabaria entrando um pouco de suor ali dentro, não seria o ideal. Um outro detalhe é que ele tem uma impedância de 32 ohms, e isso ele faz ter uma certa diferença quando você ouve com o celular e com um DAC de áudio. Claro que um celular ele tem um DAC, um computador ele também tem um DAC, né? Porém ele não é na mesma qualidade que um DAC externo. Então quando você ouve através de um DAC, você sente ele com mais corpo, você sente com mais grave, com mais médio, mais agudo. Você sente que ele entrega o 100% dele. Quanto ao fone, ele fica um pouco mais fraquinho assim. Então você precisa mais de volume para poder entregar algo legal para você. Então é isso, eu vou trazer aqui também as batalhas de frequência, né? Seguindo a mesma coisa que eu fiz com os do KZ, vou trazer BL01 versus BL03, BL01 versus 05 e depois esse daqui versus o 03 também. Então fica ligado que vem mais coisas aí sobre esse fone aqui. Provavelmente esse aqui vai ficar comigo para mim poder monitorar, vai ficar ali junto com o meu Urban Phone. Se eu tiver mais novidade quanto a eles, eu volto aqui e falo para você. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar um curtir aqui, fazer um comentário também. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau!